Minha nora avaliou minhas joias, mas não viu o detalhe escondido na caixa. Eu estava sentada na poltrona da sala quando ela entrou com a caixa de madeira nas mãos. Não pediu licença, não perguntou se podia, apenas entrou, como quem entra na própria casa, e colocou a caixa sobre a mesa de centro com aquele cuidado falso, teatral, como se estivesse manuseando algo muito valioso, que ao mesmo tempo não valia nada. Ela abriu devagar. O rangido da dobradiça quebrou o silêncio da tarde. Eu vi os dedos dela, com as unhas feitas, tocarem o colar de pérolas que minha mãe me deu no dia do meu casamento. 52 anos atrás. Eu tinha 21 anos, vestido simples, festa na casa dos meus pais, bolo que minha tia fez, flores do jardim da vizinha. Minha mãe tirou o colar do pescoço dela e colocou no meu. Não disse nada. Apenas olhou para mim com aqueles olhos fundos, cansados, e eu entendi tudo. Ela estava me passando algo. Não era só o colar. Era a responsabilidade. Era o peso. Era a herança de ser mulher naquela família. A nora pegou o colar e ergueu contra a luz da janela. Pérolas cultivadas, ela disse, com aquele tom que parece neutro, mas não é. Não são naturais. Eu não respondi, apenas olhei para ela. Ela continuou. Valem alguma coisa, claro, mas não é, você sabe, não é uma peça de investimento. Peça de investimento, ela falou assim, como se minha mãe, que trabalhou a vida inteira costurando para fora, que acordava às 5 da manhã para passar roupa de família rica, tivesse comprado aquele colar pensando em investimento. Como se o valor de uma coisa se medisse apenas pelo que ela pode render no futuro. Como se não existisse memória. Como se não existisse amor. E você que está me ouvindo agora, você já passou por isso? Já sentiu alguém desvalorizando o que é precioso para você? Deixa aqui nos comentários como você reagiria nessa situação. E se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho muitas outras histórias para compartilhar com você. Histórias de mulheres que, assim como eu, aprenderam que silêncio não é fraqueza. Ela colocou o colar de volta na caixa, sem cuidado agora. Pegou o anel de formatura do meu marido. Ele tinha morrido fazia 3 anos. Câncer. Rápido. Cruel. No final, ele segurou minha mão e pediu para eu não me desfazer das coisas dele. Guarda tudo, ele disse. Um dia vai fazer sentido para alguém. Eu guardei. Guardei as coisas dele dentro daquela caixa. Guardei as alianças, o relógio que o pai dele deu quando ele fez 18 anos, o anel de formatura que ele nunca tirou do dedo. A nora virou o anel contra a luz. Ouro 10 quilates, ela disse. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Meu marido, que trabalhou 30 anos na mesma empresa, que nunca faltou um dia, que criou 3 filhos, que pagou escola, que pagou médico, que pagou tudo sozinho porque eu não consegui trabalhar fora depois que o mais novo nasceu doente. Ele podia ter comprado um anel melhor. Mas ele comprou o que pôde e usou com orgulho. E agora estava ali, sendo pesado na mão de uma mulher que nunca teve que pesar nada na vida. Eu queria falar, queria levantar e arrancar aquela caixa das mãos dela, mas eu não conseguia. Não sei se era cansaço, se era tristeza, se era uma paralisia que vem de dentro, daquele lugar onde a gente guarda as humilhações que não pode reagir. Eu apenas fiquei ali, sentada, com as mãos cruzadas no colo, olhando. Ela continuou, pegou a pulseira de ouro que meu filho mais velho me deu quando conseguiu o primeiro emprego. Ele tinha 19 anos, trabalhou 6 meses juntando para me dar aquilo no Dia das Mães. Lembro que ele chegou com a caixinha embrulhada em papel de presente barato, laço torto, e colocou na minha mão com os olhos brilhando. Agora a senhora não precisa mais usar bijuteria, mãe. Eu chorei. Chorei porque ele não entendeu que eu nunca liguei para ouro ou bijuteria. Eu sempre liguei para o gesto. Mas eu não falei nada. Coloquei a pulseira e usei durante anos, até o fecho quebrar. Aí guardei. Guardei junto com tudo que tinha valor de verdade. A nora pesou a pulseira na mão.
Quantas gramas você acha que tem aqui? Ela perguntou. Perguntou para mim, como se eu soubesse, como se eu tivesse passado a vida pesando ouro, como se isso importasse. Não sei, eu respondi. Ela suspirou, aquele suspiro que vem acompanhado de um sorriso pequeno, falso, condescendente. É que faz diferença, sabe? O valor do ouro mudou muito. Se a gente for vender, precisa saber direitinho. Vender. Ela falou em vender. Eu não tinha dito nada sobre vender. Ninguém tinha dito. Mas ela já estava planejando, já estava calculando, já estava dividindo coisas que nem eram dela. Meu filho estava na cozinha. Eu ouvia o barulho da geladeira abrindo e fechando, o som da água caindo no copo. Ele sabia que ela estava ali. Ele sabia o que ela estava fazendo. Mas ele não veio, não apareceu, não perguntou se eu estava bem. E essa foi a parte que mais doeu. Não foi a nora mexendo nas minhas coisas, foi o silêncio do meu filho. Eu criei aquele menino, dei tudo o que eu tinha, tudo. Quando ele era pequeno e teve pneumonia, eu passei 3 noites acordada ao lado dele no hospital. 3 noites sentada numa cadeira de plástico duro, segurando a mão dele, vendo o peito subir e descer com dificuldade. Eu rezei para todos os santos que eu conhecia, prometi coisas. Prometi que se ele sarasse, eu ia ser a melhor mãe do mundo. Ele sarou, e eu tentei cumprir. Quando ele quis fazer faculdade e a gente não tinha dinheiro, eu voltei a costurar. Costurei pra fora de novo, igual minha mãe. Fazia bainha de calça, ajustava vestido de festa, consertava zíper. Trabalho pequeno, invisível, mal pago, mas juntava. E com o que eu juntava, mais o que o pai dele dava, a gente pagou a faculdade. Ele se formou, arrumou emprego bom, conheceu ela. No começo, eu gostei dela. Ela era educada. Sempre chegava com um sorriso. Sempre trazia alguma coisa. Sempre perguntava se eu precisava de ajuda. Mas era tudo falso. Eu demorei para perceber, mas era. O sorriso não chegava nos olhos. A ajuda vinha acompanhada de críticas disfarçadas. Deixa que eu arrumo a mesa, Dona Maria. A senhora já fez demais. Embora, bem, talvez fosse melhor usar outra toalha, né? Essa tá meio manchada. E ela falava rindo, como se fosse brincadeira. Mas não era. Ela foi tomando espaço, devagar, silenciosamente. Ela começou a opinar sobre a casa. Vocês não acham que essa cortina tá muito velha? Sobre a comida. Dona Maria, a senhora já pensou em usar menos sal? Faz mal para a pressão. Sobre tudo. E meu filho nunca falava nada, apenas concordava com a cabeça, ou ria, ou mudava de assunto. Quando o pai dele morreu, ela ficou 2 semanas sem aparecer. Nem no velório ela ficou até o final. Saiu cedo dizendo que não estava se sentindo bem. Meu filho ficou, mas ficou dividido. Metade dele estava ali comigo, metade estava preocupado com ela. Eu vi, eu sempre vejo. Depois do enterro, ela começou a falar sobre a casa. Dona Maria, a senhora já pensou no futuro? Essa casa é muito grande para a senhora sozinha. A senhora não acha que seria melhor morar num lugar menor, mais prático? Prático. Ela sempre usava essa palavra, como se a vida fosse uma questão de praticidade, como se a gente pudesse enfiar 50 anos de memória numa caixa e despachar para um lugar menor, mais prático. Eu nunca respondi, apenas escutava, porque eu sabia que não adiantava. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava preocupada com o que ia sobrar para ela. E agora ela estava ali, com a caixa aberta, avaliando. Ela pegou a aliança do meu marido, a dele, aquela que eu tirei do dedo dele no hospital quando ele já não estava mais aqui, quando o corpo dele já estava frio e duro e distante. Eu segurei aquela aliança na mão durante horas. Não conseguia soltar. Parecia que se eu soltasse, ele ia embora de vez. Parecia que aquele pedaço de ouro era a última coisa que ainda conectava a gente. Ela olhou para a aliança e fez um barulho com a boca, um barulho de desaprovação. Desgastada, ela disse, muito desgastada. 50 anos de uso, né? 52. Foram 52 anos. E sim, estava desgastada, porque ele usou todos os dias, porque ele nunca tirou, nem para dormir, nem para tomar banho, nem quando o dedo inchou e o médico disse que era melhor tirar. Ele não tirou. Ele disse que tinha prometido. No dia do casamento, na frente do padre, na frente de Deus, ele tinha prometido. E ele cumpriu. Eu senti uma coisa subindo pela garganta. Uma coisa quente, amarga, que eu não sabia se era choro ou raiva. Eu engoli. Apertei os dedos no braço da poltrona. Respirei fundo.
Ela colocou a aliança de volta e pegou o brinco de esmeralda. Esse eu tinha ganhado do meu pai. Ele não era um homem de demonstrações. Não abraçava, não falava eu te amo, não elogiava. Mas no dia que eu completei 15 anos, ele chegou em casa com uma caixinha. Estava nervoso, as mãos tremiam. Ele me entregou e saiu. Eu abri e vi os brincos, esmeraldas pequenas, simples, mas legítimas. Ele tinha economizado meses para comprar aquilo. Minha mãe me contou depois. Ele tinha tirado do salário dele, guardado escondido, para me dar um presente de verdade. A Nora ergueu o brinco contra a luz. Esmeralda, ela disse, mas é pequena e tem uma inclusão aqui, tá vendo? Ela apontou com a unha. Isso diminui o valor. Diminui o valor. Meu pai, que morreu quando eu tinha 26 anos, que nunca me viu casar, que nunca conheceu meus filhos, que deixou esse mundo cedo demais, trabalhando demais, cansado demais, ele diminui o valor. Eu fechei os olhos, só por um segundo, só para não ter que ver a cara dela. Quando eu abri, ela estava pegando o último item da caixa, um envelope amarelado, velho, fechado com um lacre de cera. Ela franziu a testa. "O que é isso?" ela perguntou. Eu não respondi. Ela virou o envelope e examinou. Não tinha nada escrito fora, nenhum nome, nenhuma data, apenas o lacre. "Posso abrir?" ela perguntou. Não era uma pergunta de verdade, era uma formalidade. Ela já estava enfiando a unha embaixo do lacre. "Não", eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela parou, olhou para mim. "Por quê?" "Porque não é para você." Ela sorriu. Aquele sorriso de novo, falso, condescendente. "Dona Maria, eu só estou tentando ajudar. A gente precisa organizar essas coisas, fazer um inventário, ver o que tem valor, o que não tem. É pro bem de todos." Pro bem de todos. Ela sempre falava assim, como se tudo o que ela fazia fosse altruísmo, como se ela fosse uma santa, descendo do céu para organizar a vida dos outros. "Não precisa", eu disse. "Mas, Dona Maria", eu disse que não precisa. Ela ficou em silêncio. Por um instante eu vi algo diferente no rosto dela. Não era raiva, era surpresa, como se ela não esperasse que eu reagisse, como se ela tivesse certeza de que eu ia continuar quieta, passiva, aceitando tudo. Ela colocou o envelope de volta na caixa, devagar, sem tirar os olhos de mim. "Tudo bem", ela disse. "Tudo bem, Dona Maria, eu respeito. Mas, só para eu entender, o que tem nesse envelope que é tão importante assim? Não é da sua conta." As palavras saíram. Eu não planejei, eu não pensei. Elas apenas saíram. E quando saíram eu senti algo estranho, algo que eu não sentia fazia muito tempo. Eu senti poder. Ela fechou a caixa, levantou, alisou a saia, sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso estava torto. "Eu vou deixar você descansar", ela disse. Ela saiu da sala. Eu ouvi os passos dela no corredor. Ouvi ela chamando meu filho. Ouvi os dois conversando baixo na cozinha. Não dava para entender as palavras, mas eu sabia. Ela estava reclamando de mim, dizendo que eu estava difícil, que eu estava teimosa, que eu estava escondendo coisas. Meu filho não veio falar comigo. Eu esperei. Esperei o dia inteiro. Ele não veio. À noite, quando eles foram embora, eu peguei a caixa, levei para o meu quarto, tranquei a porta, sentei na cama e abri. Tirei o envelope. Segurei nas mãos. Aquele envelope estava ali fazia 15 anos, desde o dia que meu marido me entregou, 2 semanas antes de morrer. Ele estava sentado na cama do hospital, magro, amarelo, com aqueles olhos que já não enxergavam direito. Ele me chamou perto, pegou minha mão, colocou o envelope na minha palma. "Guarda isso", ele disse. "Não abra agora. Guarda junto com as outras coisas importantes. E se um dia alguém quiser mexer no que é nosso, no que é seu, você mostra." Eu não entendi na hora. Perguntei o que era. Ele apenas sorriu. Aquele sorriso cansado, dolorido, mas ainda cheio de amor. "Você vai entender quando precisar", ele disse. E agora eu precisava. Eu quebrei o lacre, abri o envelope, tirei os papéis de dentro. Eram cópias, cópias de documentos, escritura da casa, mas não a escritura normal. Era uma escritura lavrada 2 anos antes dele morrer. Uma escritura onde ele transferia a casa para o meu nome, só o meu nome, com uma cláusula.
Uma cláusula que dizia que a casa não poderia ser vendida ou transferida enquanto eu estivesse viva e que após a minha morte seria dividida igualmente entre os meus 3 filhos, não entre cônjuges, não entre noras ou genros, entre meus filhos. E tinha outra coisa, tinha uma carta, escrita à mão, com a letra trêmula dele. Maria, se você está lendo isso é porque alguém está tentando tirar de você o que é seu. Não deixa. Essa casa é sua. Essas coisas são suas. Você trabalhou por elas. Você merece. E se alguém tentar te fazer sentir pequena, te fazer sentir que você não tem valor, você mostra isso. Você mostra que eu te protegi, que eu sempre te protegi, que mesmo depois de morto, eu ainda estou aqui. Te amo. Sempre te amei. Sempre vou te amar. Eu li a carta 3 vezes. Na primeira vez eu chorei. Na segunda eu sorri. Na terceira eu apenas segurei o papel contra o peito e agradeci. Agradeci por ter tido um homem que me viu, que me valorizou, que entendeu, antes de mim, o que poderia acontecer. Nos dias seguintes, a nora voltou. Ela sempre voltava, mas agora ela estava diferente, mais insistente, mais direta. Ela entrou na sala sem bater e sentou na minha frente. Dona Maria, a gente precisa conversar. Eu estava tricotando, não parei, apenas olhei para ela por cima dos óculos. Sobre o quê? Sobre o futuro, sobre a casa, sobre tudo. Não tem nada para conversar. Tem sim, Dona Maria. A senhora está sozinha. Essa casa é muito grande. A gente estava pensando, eu e o João, que talvez fosse melhor a senhora vender, comprar um apartamento menor, ou até, bem, morar com a gente. Morar com eles, eu imaginei. Eu morando na casa deles, dormindo num quartinho de hóspede, esperando permissão para usar a cozinha, ouvindo ela dizer que eu estava fazendo barulho, que eu estava atrapalhando, que eu estava no caminho. Eu imaginei e senti um frio na espinha. Não vou vender a casa. Mas, Dona Maria, não vou vender. Ela suspirou, cruzou as pernas, olhou para as unhas. A senhora é teimosa, né? O João sempre fala. Mas tudo bem, eu entendo. É difícil largar as coisas, mas a gente precisa ser prático. E a verdade é que, bem, essa casa vale muito dinheiro. E a senhora poderia usar esse dinheiro para viver melhor, para viajar, para aproveitar, ao invés de ficar aqui, sozinha, segurando um monte de memórias. Memórias. Ela falou com desprezo, como se memórias fossem lixo, como se a vida inteira que eu construí aqui não valesse nada. Eu parei de tricotar, coloquei as agulhas no colo, olhei para ela, olhei de verdade, e eu vi o que ela era. Ela não era má, ela não era cruel por crueldade, ela era vazia. Ela era uma pessoa que nunca teve que lutar por nada, que nunca teve que segurar a mão de um filho doente, que nunca teve que costurar de madrugada para pagar conta, que nunca teve que escolher entre comprar comida ou remédio. Ela era uma pessoa que media tudo pelo que rendia, e por isso ela não entendia. Ela nunca ia entender. Você quer a casa, eu disse. Ela piscou, surpresa. O quê? Você quer a casa. Não precisa fingir que está preocupada comigo. Você quer a casa. Dona Maria, eu não. Você quer a casa e acha que eu sou velha demais, burra demais, fraca demais para perceber. Você acha que pode entrar aqui, mexer nas minhas coisas, avaliar o que eu tenho e eu vou ficar quieta. Você acha que eu não tenho voz. Eu nunca disse isso. Não precisa dizer. Está na cara. Ela levantou. A voz dela saiu mais alta. A senhora está sendo injusta. Eu sempre respeitei a senhora. Sempre. Respeito não é sorrir enquanto humilha. Eu nunca humilhei a senhora. Você humilha toda vez que pega nas minhas coisas e diz que elas não valem nada. Toda vez que sugere que eu sou um peso. Toda vez que fala da minha vida como se ela fosse um problema a ser resolvido. Ela ficou em silêncio. O rosto dela estava vermelho. As mãos tremiam. Eu vi lágrimas começando a se formar nos olhos dela, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Eu só quero o melhor para essa família, ela disse, com a voz trêmula. Você quer o melhor para você. Ela pegou a bolsa, virou para sair, mas antes ela olhou para trás. A senhora vai se arrepender. Quando a senhora precisar de ajuda, quando a senhora ficar doente, quando não tiver mais ninguém, a senhora vai ver. Ela saiu, bateu a porta.
Eu ouvi o carro dela acelerando na rua e eu fiquei ali, sozinha, na sala vazia, sentindo meu coração bater rápido no peito. Meu filho ligou no dia seguinte. A voz dele estava tensa. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre ontem. Sobre o que a senhora falou com a Carla. Carla. O nome dela era Carla. Às vezes eu esquecia, ou fingia que esquecia. Eu não falei nada que não fosse verdade. A senhora foi muito dura, mãe. Ela foi dura comigo primeiro. Ela só estava tentando ajudar. Não estava, João. Ela estava tentando me tirar da minha casa. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado. O mesmo suspiro que o pai dele dava quando não queria discutir. Ninguém quer tirar a senhora da sua casa, mãe. A gente só tá preocupado. Com o quê? Com o fato de eu estar ocupando um espaço que vocês acham que é de vocês? Não é isso. É sim. Mãe, seu pai deixou essa casa pra mim, João. Só pra mim. E enquanto eu estiver viva, ela é minha. E quando eu morrer, ela vai ser dividida entre você e seus irmãos. Não entre você e a Carla. Entre você e seus irmãos. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Como a senhora sabe disso? Ele perguntou. Porque ele me disse. E porque tá tudo documentado. Tudo registrado. Tudo legal. Mais silêncio. A senhora tá dizendo que a casa não tá no meu nome? Tá no meu nome. E tem uma cláusula que protege ela de ser vendida sem a minha autorização. Seu pai fez questão disso. Eu ouvi a respiração dele do outro lado, rápida, ofegante. Por que ele fez isso? Ele perguntou, e a voz dele saiu quase como um sussurro. Porque ele me conhecia, e porque ele conhecia a gente. Ele sabia que um dia alguém ia querer me tirar daqui, e ele não deixou. Mãe, eu nunca quis tirar a senhora de lugar nenhum, mas você ficou quieto enquanto ela tentava. Eu não sabia. Você sabia. Você só fingiu que não sabia porque era mais fácil. Ele ficou em silêncio. E dessa vez eu não preenchi o silêncio. Eu apenas esperei. Esperei ele falar. Esperei ele dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Eu sinto muito, mãe, ele disse. E a voz dele estava chorosa agora. Eu sinto muito, eu não percebi, eu achei que a Carla estava só sendo prática, eu não percebi que que vocês estavam brigando pelo que sobrou de mim. Não é assim. É exatamente assim. Ele desligou. Ou a ligação caiu. Não sei. Não liguei de volta. Os dias passaram. Eles não apareceram. Nem ele, nem ela. Meus outros filhos ligavam de vez em quando. Perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu dizia que estava tudo certo. E estava. Pela primeira vez em muito tempo, estava. Eu voltei a cuidar do jardim. Tinha abandonado depois que o meu marido morreu. Não tinha mais vontade. Mas agora eu tinha. Eu acordava cedo, pegava a pazinha, o regador e ia pro quintal. Plantei rosas, plantei jasmim, plantei hortelã. A casa começou a cheirar diferente. Cheirar viva. Uma tarde, eu estava regando as plantas quando escutei o portão abrir. Era o João, sozinho. Ele estava com a cara inchada, olhos vermelhos. Tinha chorado. Ele chegou perto devagar, como quem tem medo de assustar um bicho. Oi, mãe. Oi. Posso ficar uns minutos? Eu apontei para o banco de madeira debaixo da jabuticabeira. A gente sentou. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele olhava para o jardim, para as flores, para a grama que eu tinha parado na semana passada. Tá bonito, ele disse. Obrigada. Fazia tempo que não via a senhora cuidando daqui. Pois é. Mais silêncio. Ele respirou fundo. Eu conversei com a Carla, ele disse. Eu não respondi. Eu falei sobre a casa, sobre o que o pai fez, sobre tudo. Ela ficou chateada. Disse que não era assim que ela via as coisas, que ela nunca quis desrespeitar a senhora. Mas eu acho que ela queria sim, mãe. Eu acho que no fundo
Ela estava planejando, e eu deixei. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu deixei porque eu sou covarde, porque eu não quis enfrentar, porque era mais fácil concordar com ela do que discordar. E eu sei que isso machucou a senhora. Eu sei que eu falei. E eu não sei se a senhora consegue me perdoar, mas eu preciso que a senhora saiba que eu sinto muito, de verdade. Eu segurei a mão dele. Aquela mão que eu segurei a vida inteira, quando ele era bebê, quando ele era criança, quando ele estava doente, quando ele estava com medo. Eu te perdoo, eu disse. Ele abraçou minhas pernas, igual fazia quando era pequeno, e chorou. Chorou muito. E eu deixei, porque ele precisava. Depois desse dia, as coisas mudaram. Ele começou a vir mais, sozinho. Trazia pão na padaria que eu gostava, sentava comigo na cozinha. A gente conversava. Conversava de verdade, sobre a vida, sobre o pai, sobre os erros, sobre os acertos. A Carla não voltou, não durante um bom tempo. E quando voltou, meses depois, ela estava diferente, mais quieta, mais contida. Ela me cumprimentou, educada, mais distante. E eu percebi que ela tinha entendido. Tinha entendido que não ia conseguir o que queria e que talvez, no fundo, ela nunca tenha precisado. E você que está me acompanhando até aqui, obrigada por ficar comigo nessa jornada. Eu sei que não é fácil ouvir histórias assim, histórias que mexem com a gente, que fazem a gente pensar. Mas é importante a gente falar sobre essas coisas, sobre respeito, sobre limites, sobre dignidade. Deixa aqui nos comentários o que você achou até agora. Você já viveu algo parecido? Como você lidou? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque ainda tem muita história pela frente e você não vai querer perder. Eles continuam casados. Não sei se são felizes, não é da minha conta, mas meu filho ainda vem, ainda senta comigo, ainda segura minha mão. A caixa de madeira continua no meu quarto, trancada. As joias continuam lá dentro. O colar de pérolas da minha mãe, o anel de formatura do meu marido, a pulseira do meu filho, os brincos do meu pai e o envelope que mudou tudo. Às vezes eu abro a caixa só para olhar, não porque eu precise, mas porque me faz lembrar que as coisas têm valor, não o valor que aparece numa avaliação, não o valor que rende numa venda, mas o valor que fica, o valor que atravessa, o valor que fica guardado no peito, no fundo, onde ninguém pode tirar. Eu aprendi uma coisa nesses anos todos. Aprendi que a gente não precisa gritar para ser ouvida, não precisa bater o pé para ter razão. Às vezes, basta ficar quieta, observar, esperar o momento certo. E quando esse momento chega, a gente age, a gente mostra, a gente prova. E a maior prova não é de força, é de dignidade. Hoje eu tenho 81 anos, moro sozinha nessa casa grande demais, velha demais, cheia demais de memória. E eu não troco por nada, porque essa casa é minha, porque essa vida é minha, porque essas joias, esses papéis, essas lembranças são minhas. E ninguém, nunca, vai tirar isso de mim. Eu ainda sento na poltrona da sala, ainda tricoto, ainda tomo café olhando pela janela. E quando eu fecho os olhos, eu vejo meu marido. Ele está sentado ao meu lado, com aquele sorriso cansado, cheio de amor. Ele segura minha mão e ele diz bem baixinho, só para eu ouvir: eu te protegi. Eu sempre te protegi. E eu sei que ele protegeu. Não só com papéis, não só com cláusulas, mas com amor, com cuidado, com a certeza de que mesmo depois de partir, ele ia continuar cuidando de mim. E ele continua. Todo dia. Eu acordo e sinto ele aqui. Não é uma presença física, não é um vulto, não é um toque. É algo mais sutil. É o ranger da cama do lado que ele dormia. É o cheiro do café que eu faço do jeito que ele gostava. É a certeza de que alguém me amou de verdade. Alguém me viu de verdade. E isso não se apaga, nem com morte,
nem com o tempo, nem com nada. E você que me acompanhou até aqui, até o final dessa história, eu quero te agradecer. Agradecer por ter ficado comigo, por ter escutado, por ter sentido junto. Essa história não é só minha. Ela é de todas as mulheres que um dia foram desvalorizadas, que um dia foram tratadas como peso, que um dia precisaram provar que tinham valor. E se você se identificou, se você viveu algo parecido, ou se você conhece alguém que está passando por isso, deixa aqui nos comentários. Compartilha a sua história. Porque a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se apoiar. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu tenho muitas outras para contar. Histórias de luta. Histórias de resistência. Histórias de mulheres que não desistiram. E você não vai querer perder nenhuma delas. Obrigada por estar aqui comigo.